E aí tu tira o teu paciente, né? Tu tira aquela pessoa que tá muitas vezes desamparada, desesperada muitas vezes, da ideia de que ela pergunta, tá, eu quero tratar a ansiedade, como é que faz? E aí tu fala, depende. Depende não, porra. Tem um jeito pra tratar, tem que tratar de uma forma, né? Existe um padrão ouro, existe um caminhozinho das pedras pra tu tratar a ansiedade de alguém. Então, tu se baseia nisso. E daí, com hipnose no Brasil, é muito complicado, porque as pessoas da hipnose no Brasil não gostam de ciência em geral. Então você tem muitos hipnoterapeutas no Brasil que ficam lá colocando no Instagram, né? Hipnose com base em neurociências. Nem sabem ler um artigo de neurociência porque é complicado pra caramba. Aí tu fala, olha, esse seu post aí tá errado, né? E aí a pessoa fala, vou te processar. Então é difícil fazer. E tu fala mesmo. E aí eu falo, e aí eu sou processado. E aí é isso. Baseado em fatos reais. Porra. E tu tem processo? Tenho... Atualmente, gerando mesmo, assim, não vamos ver já um, e outros 2 chegam daqui a alguns dias aí, um Tu civil já e um sabe que vai penal. chegar? Já sei, e talvez, na verdade, cheguem mais 3. Meu Deus. Porque a moça que eu refutei falou que vai me processar no civil e no penal, né? Ela é uma policial civil, que também é hipnoterapeuta, sei lá, nos tempos livres, e ela foi diagnosticada com câncer e tudo mais, a história é real. E, bom, segundo ela, então, o protocolo de hipnoterapia que ela desenvolveu, segundo ela, diminui células tumorais e também prolifera a criação de neurônios, né? O que, segundo ela, então, ela condicionou, ela treinou o próprio cérebro a usar esses novos neurônios e a hipnose dela, não só para diminuir os tumores, criar novos neurônios, mas para fazer os neurônios curarem a doença. Só que ela não botou nesse post dela que ela faz quimioterapia. Ou seja, ela até fala da quimioterapia por fora, mas nesse post em específico, onde ela fala desse protocolo dela, é muito estranho, porque assim, se eu faço quimioterapia, tá? Então um copo de água aqui é quimioterapia. Quimioterapia é o padrão ouro, é o melhor tratamento que existe para tratar câncer, beleza? Aí eu vou lá e falo pra você o seguinte, toma suco de abacaxi com pitaia e limão, beleza? Câncer é suco de abacaxi com pitaia e limão, é tiro e queda. Aí você tá lá fazendo quimioterapia, já há um tempinho, começa a tomar suco de abacaxi com pitaia e limão. Depois passam uns 3, 4, 5 meses, tá fazendo ciclos de quimioterapia, os tumores estão indo embora. E você vai no seu Instagram e fala, suco de abacaxi de pitaia e limão é do cacete. Mas como é que tu sabe? Como é que tu isolou isso, esse resultado? Como é que tu sabe que foi o suco e não a quimioterapia? Extremamente responsável. Exatamente. Na ciência, você faz um processo de isolamento de variáveis. Ou seja, por que eu sei que determinada terapia é melhor que outra para determinado transtorno? Porque você vai lá, testa os dois e isola as variáveis. Por que às vezes a gente, dentro de uma mesma terapia, tem lá uma técnica inteira que os caras ensinam num artigo? Aí vai um outro autor e fala, cara, eu gostei da técnica, mas ela é muito grande e é desnecessária. Ó, vamos supor que a técnica é separada em 3 elementos. Eles vão lá e testam os 3 isolados. E aí só um apresenta resultado. Então, tira os outros 2 e fica só com aquilo. O restante todo é desnecessário. E a ciência se faz assim. No caso dela, eu falei, olha, pra você dizer que foi o seu protocolo de hipnoterapia que diminuiu células, tu teria que não fazer quimioterapia e só fazer a sua hipnose. Claro. Perfeito? Até aí qualquer desmilenguado da cabeça sabe disso. O problema foi... Ela fez outra alegação ultra extraordinária também. Carl Sagan foi um cientista, um dos maiores divulgadores da ciência no mundo. Ele sempre falava, alegações extraordinárias exigem evidências extraordinárias. Ou seja, se eu falar que o meu suco de abacaxi com limão e pitaia cura câncer, eu tenho que ter uma prova do mesmo tamanho dessa alegação. No caso, ela mandou 2 artigos científicos. Fiquei até surpreso. Beleza. Abre um artigo muito bom. De 2018, na ciência a gente sempre preza por informações de até 5 anos, para se manter atualizado. Um artigo muito bom, falando como a hipnose é excelente para tratar os colaterais da quimioterapia, que são ondas de calor, náusea, enjoo, ansiedade, angústia e estresse dos procedimentos terapêuticos, dos procedimentos médicos e a dor crônica. Nada sobre reduzir tumor. Aí o outro artigo era um relato de um autor lá em 2004 falando sobre os sonhos de um cara. O que também não é evidência nenhuma, já nem na época de 2004 era evidência de bosta nenhuma. Aí eu falei, moça, você tá sendo irresponsável. E aí eu fui lá e fiz um vídeo de 2 horas mostrando slide por slide do post do carrossel dela, refutando, mostrando os artigos e tudo mais, e outros artigos explicando por que estava errado, porque uma das alegações dela foi... Esse protocolo estimula a neurogênese, né? A criação de novos neurônios, o nascimento de novos neurônios em seres humanos adultos, no qual, então, eu vou ali e condiciono esses neurônios a curar, né? A combater as células cancerígenas. Só tem um problema. Se nós conseguíssemos criar novos neurônios depois que a gente nasce, ou seja, eu aqui adolescente, adulto, tô criando neurônio,
a gente já saberia a cura do Alzheimer, do Parkinson, da esclerose lateral amiotrófica, da esclerose múltipla, da síndrome de Huntington. Ele é um crânio? Porque nós não criamos novos neurônios. Nós criamos novos neurônios em 2 regiões específicas, né? Ou seja, a neurogênese ela é resumida, e isso ainda por cima é um debate, em 2 regiões. Tronco encefálico e hipocampo. O hipocampo do grego é cavalo marinho, por isso, porque é o formato. Tá dentro do teu cérebro, se tu fate ali no meio, tu vai ver um cavalozinho marinho. É ali que as suas memórias são formadas, né? Elas não ficam ali, tá? Depois dali que ela é formada, ela migra para outras regiões do córtex. Mas quando uma memória é formada, ela basicamente é o quê? Neurônios estão se conectando e associando uma aprendizagem, beleza? Então, dei um tapa na cara, o que é isso? Já sei que se outra pessoa chegar perto de mim e estender a mão, eu dou uma esquivadinha. Aprendizagem. Aprendizagem envolve memória. Nesse caso, o que acontece? A neurogênese, até onde a gente sabe na ciência hoje, e se essa mulher tivesse provado o contrário, mas tivesse alguma prova, ela ganharia um prêmio, provavelmente um Nobel. Que é o seguinte, a gente só tem neurogênese para uma coisa, aprendizagens complexas. Ou seja, tem evidências aí que mostram que por dia nascem 12 mil neurônios, né, no nosso encéfalo. Isso é bacana. Só que ela esqueceu de dizer que eles morrem dentro de 7 a 14 dias. Ou seja, eles nascem, né? Ou seja, existe ali a célula progenitora, ela se rompe, nasce o neurônio. Ele auxilia os neurônios, de fato, a se conectarem, formarem uma aprendizagem muito complexa. E depois, se eles não são utilizados, eles morrem. Por isso que você esquece? Não. Isso a gente já chega ali. Nada a ver. Esses neurônios, eles morrem pelo simples fato de que a única função deles é ajudar você a fazer essa aprendizagem. Eu falei que neurogênese acontece em 2 lugares. Tronco encefálico e hipocampo. Hipocampo, onde a memória é formada. Tronco encefálico, aqui na nossa nuca, basicamente tem tipo um tronco mesmo. E essa região é a conexão da medula com o teu cérebro mesmo, beleza? Então, o que acontece? Ali, no tronco encefálico, logo atrás dele fica o teu cerebelo, tá bom? Bem aqui atrás. Que muita gente chama de cérebro rugoso. O que acontece? O cerebelo, ele é a parte responsável majoritariamente pelo teu movimento fino. Ou seja, aqui emite um movimento, passa por ali, ele refina e você consegue fazer movimentos complexos. Ou seja, por que tem neurogênese ali, no tronco encefálico encostadinho no cerebelo? Para você conseguir fazer aprendizagens complexas motoras. Questão motora, sabe? Só que facilmente você refuta essa alegação dela, porque se nós criássemos novos neurônios, como ela diz, né, para combater, enfim, células cancerígenas, eles teriam que ficar vivos em outras regiões do corpo. Só que quando você deixou de ser uma criança, o teu cérebro, o teu crânio foi fechando, né? Assim, se você continuasse criando neurônios, você ia ter uma puta de uma dor de cabeça, porque tu ia precisar ter um grande tamanho de um aquário para ter esses novos neurônios e eles não morrerem, entendeu? Então, não, a gente não cria novos neurônios, eles nascem, auxiliam em alguma aprendizagem complexa e morrem. Outro fato muito simples de você refutar com uma calculadora. Se você tem ali 12 mil novos neurônios todos os dias, e tem artigos que dizem que a gente tem neurogênese até os 97 anos de idade, é só fazer 12 mil vezes 30, vezes 12, que são um ano, vezes 97. Ou seja, você vai ter 414 milhões, 800 e poucos mil novos neurônios. Não tem espaço na tua cabeça. Principalmente porque só nasce naquelas 2 regiões. Então, tu tem um tronco encefálico e um hipocampo muito hipertrofiado. Com um tronco encefálico muito hipertrofiado, sabe como é que tu faz o movimento da cabeça? Não. Tem alguma noção? Sabe que aqui tu tem coluna, né? Então, beleza. A coluna é separada em determinadas áreas e aqui em cima tu tem a cervical. Então, C1, C2, até C7. Na C1 e na C2, a gente tem 2 nomes, axis e atlas, porque eles se conectam e fazem o movimentozinho, né? Eles conectam e gira. Se o teu tronco encefálico começa a ficar bombadão, até o axis e o atlas não vão conseguir se mexer direito. Então, tu ia ser um idoso com muito neurônio que tem que conseguir mexer o teu pescoço direito. Então, existe uma gama de formas de você refutar essa mulher, assim como existe uma gama de formas de refutar que a galera que fala, sei lá, que a Terra é plana. Tu tem muitas formas de refutar, só que não importa quanta prova você dê, né? Quando você tá lutando contra a fé de uma pessoa, prova nunca é o suficiente, entendeu? Verdade. Então, ela falou que... Aí ela me desafiou pra um debate, daí eu aceitei, encontrei um médico pra fazer o intermédio, porque se fosse só uma live eu e ela, ia ser só um quebra-pau desnecessário, né? Daí, eu chamei um médico, o Dr. Alexandre Venturi, que até agradeço, se disponibilizou, e a moça faltou no próprio debate. Então ficou eu... Que ela propôs? Que ela propôs. Ficou eu e o Dr. Alexandre lá 20 minutos. Aí eu olhei pra ele e falei, pô, velho, desculpa, ocupei seu tempo, você separou tempo aí da tua semana pra isso.
Daí a gente até comentou um pouco sobre o caso e tal. E aí ela falou, não, porque ele encontrou um mediador parcial que ia me encurralar. Eles queriam me encurralar. Que encurralar? Quando é que um mediador num debate fala? Só se é pra falar, seu tempo acabou. Isso não é uma questão de encurralar, isso é questão que o tempo acabou. Mas é esse é o processo mais novo. E daí eu fiz um vídeo de 2 horas refutando, e no final eu boto o story dela inteiro, que deu 3 minutos e meio, dela se pronunciando por que ela desistiu do debate. E ela dá justificativas incríveis. Uma delas foi de que eu tenho o costume de execrar mulheres na internet. Ela me acusou de machismo. Aí eu falei, pô, moça, vamos lá. Os exemplos dela. Ele é machista porque, do jeito como ele fala de mim, ele falou também da doutora Fernanda Landeiro. Doutora Fernanda Landeiro, doutora incrível, uma pesquisadora, psicóloga, é a rainha da avaliação psicológica no Brasil. Mas ela passou 2 semanas falando de hipnose no Instagram dela, fazendo alvoroço que eu vou soltar um vídeo no meu canal refutando a hipnose. Porque a hipnose é pseudociência, hipnose não funciona. E aí, como eu sou um ponto de referência no Brasil pra tirar a real sobre hipnose, tudo que falam sobre hipnose, as pessoas vão lá pra me pedir, e aí, é verdade ou não é? E começaram a me marcar. E aí o público dela começou a me macetar. E eu falei, quando sair o vídeo eu assisto e refuto. Ou não, ou ela me refuta mesmo, e é isso. E quando saiu o vídeo, e eu fiquei, vai vir uma catapada, porque ela passou pela Oxford. Não é qualquer pesquisadora. Foi um show de horrores. Foi tipo assim, todos os preconceitos que a tiazinha da esquina da Assembleia de Deus sobre hipnose tem. Sacou? Nada contra a Assembleia de Deus. Usei exemplo metafórico antes que me acuse de alguma outra coisa também. Então, então ali naquele momento, quando tu viu aquele vídeo, tu falou, agora só que acontece. Como eu achei que ia vir, de fato, uma guerra que ia ser travada até o inverno de Game of Thrones, eu chamei 2 colegas meus que são pesquisadores da UFMG, a gente fez um grupo chamado Tríplice Aliança, a gente falou, vamos ver o que vai vir. E a gente ficou feliz, porque na ciência, como é que a ciência é construída? Através da refutação. Você faz um experimento, outro cara no outro lado do mundo diz que tá errado, e aí você vai pro lado certo. É assim que funciona desde o começo da ciência. Quando alguém é refutado, ele tem que ter a atitude ética de falar, obrigado. O próprio Alexandre Venturi, o médico que eu chamei pra mediar, como é que eu conheci ele? Com ele me refutando publicamente. Eu fiz o quê? Um vídeo agradecendo e explicando o porquê eu tava errado e o que era o certo. Eu não processei o Dr. Alexandre Venturi. E hoje a gente conversa vez ou outra. Então, o que acontece? Disso, eu gravei um vídeo refutando. Beleza, eu literalmente peguei o vídeo dela, botava as falas dela e explicava por que estava errado. Tanto que eu nem precisei dos 2. Eles participaram em alguns pontos, mas às vezes não precisava. Porque eu refutei o vídeo inteiro no começo. Quando ela fala o quê? Esse artigo aqui é tão ruim que o autor nem fala que tipo de técnica tem que usar, porque era um artigo sobre hipnoterapia cognitiva, que é TCC com hipnose, para ansiedade. Porque o autor nem fala quantas sessões tem que ter, que técnica tu faz em qual sessão, que técnica você tem que fazer do jeito da sua cabeça, porque o autor não falou nada. Aí eu começo a passar o artigo na tela. Segunda página, o que ela falou que não tinha, tá aqui. Terceira página, o que ela falou que não tinha, tá aqui. Ou seja, eu provei que ela nem leu o artigo. E essa é uma prática extremamente repudiada na ciência. Você não pode ler o resumo e a conclusão de um artigo. Entendeu? Porque às vezes um artigo fala o seguinte. Hipnose é muito bom pra fumar. Foi superior a todas as outras terapias. Tu leu a conclusão. Beleza. Só que se você volta umas páginas e lê o artigo, talvez estivesse lá. Grupo que passou por hipnoterapia. Fumou 2 cigarros a menos que os restantes. Dane-se 2 cigarros a menos, isso não é nada. Só que o autor, para conseguir uma publicação legal, colocou na conclusão, foi superior às demais. Beleza, mas é insignificante essa superioridade. Então não vale de nada. Então tu não pode só ler o resumo e a conclusão. A outra que ela falou que eu execrei, Michele Souza. Vocês já assistiram Shark Tank? Já. Então, vocês ficaram sabendo que foi uma neuroengenheira no Shark Tank? Não. Ela é dona de uma empresa chamada Psycor Cibernética. Eles construíram uma tecnologia chamada Zeus, um chipzinho. Desse chip, então, segundo eles, via interface cérebro-máquina e tudo mais, eles construíram um exoesqueleto, presta atenção, que faria, supostamente por eles, um tetraplégico, um paraplégico levantar, andar e sentar sozinhos. E que essa tecnologia, segundo eles, já estaria pronta. Não mostraram isso no programa do Shark Tank, não mostraram isso no próprio Instagram, um monte de coisa. E daí eu fiz um vídeo refutando e mostrando, na real, que é fake. Não existem evidências de que esse bagulho funciona sozinho. Aí a Michele Souza
depois de um tempo, entrou em contato comigo, colocou a equipe jurídica dela à disposição Essa galera pra é mim. brava contigo, Pois né? é, Não, calma aí. Ela não colocou a equipe jurídica à tô com disposição de um mim no monte de sentido de me dúvidas dessas processar. paradas já. Ela colocou a equipe jurídica dela ao meu dispor. Ela passou o WhatsApp dela pra mim, eu conversei com ela durante 2 semanas, ela me mandou, aí ela falou, não, eu falei o seguinte, ó, eu vou tirar o vídeo do ar, você me manda essas novas provas, então, eu avalio, e se você tiver agora meu certo, eu faço um vídeo dizendo, ó, tá certo, porque isso é ciência. Ficamos 2 semanas conversando, ela me mandou vídeo até deles torneando as peças metálicas do exoesqueleto, sacou? Massa. Acabou, eu fiz um vídeo dizendo, continua fake, não tem evidências. E ela não me processou. Aí depois também teve um caso muito engraçado, eu já tô cansado dessa história, minha namorada já tá cansada dessa história, mas Tá, tudo mas bem. antes de tu falar isso, do Shark tem aquele, tava alguém que comprou esse chip. Ah, sim. Isso aí é outra treta muito longa. Muito longa essa treta aí. Mas sim, rolou investimento. Foi. Com todo respeito, se tu ouve na tua frente que uma pessoa no Brasil construiu um exoesqueleto que faz um tetraplégico levantar e ainda sentar sozinho, eu dava esse dinheiro. Se eu tivesse dinheiro, eu dava dinheiro. Tá louco? Isso é incrível. Isso é incrível. Só que, olha que engraçado. Ela, na hora lá, ela apresenta todo um discurso do tipo, porque eu fiz curso de mecatrônica, não sei o que lá, ainda sou neuroengenheiro, UFMG, Stanford, University of Berkeley. Caramba! Só que aí tu vai no currículo e são cursos de extensão online da EDX, cursos rápidos. Não um curso de neuroengenharia. Ela me passou, inclusive, o certificado dela de neuroengenheira. E a gente conversou, eu falei, olha, moça, tá errado, porque é o seguinte, você me passou um certificado de um curso de extensão. Todo mundo que já fez faculdade sabe o que é um curso de extensão. Curso de extensão é um curso que é aberto ao público, você vai lá, faz alguns meses, às vezes um final de semana, enfim, para aprender os princípios de algumas coisas. Isso não te forma um neuroengenheiro. Era um curso de extensão sobre neuroengenharia. Que ensinava os princípios da neuroengenharia e tudo mais. Não forma um neuroengenheiro. Mas enfim, o outro exemplo que ela deu também pra me chamar de machista na acusação foi de que eu acusei, segundo ela, essa foi exatamente a frase dela, abre aspas. Porque, por mais que ele tenha sofrido algo lá, não cabe a ele o direito de acusar. Né? Ele acusou a ex de traição. Isso numa entrevista que eu tinha dado. Eu fiquei 5 horas na entrevista. Quando a gente falou sobre relacionamento, já tava, sei lá, 3 horas de entrevista. E eu falei da minha história, né? De que eu tinha uma empresa. E o meu ex-melhor amigo e a minha ex-mulher, enfim, se garfinharam. Então, fui corno naquele momento. Aí eu pensei, pô, se eu não posso contar a minha história, quem é que pode então, velho? Caralho, eu que fui corno, não posso contar. Aí eu falei, moça, por que você não contou a história? Era só contar, porque você falou que eu ia ter a Fernanda Landeiro, que eu ia ter a outra, não sei o quê. Era só falar. Ele foi lá, foi corno, tentou suicídio, teve episódio depressivo. Era só contar a história, mas ela não contou essa versão pro público dela. Ela contou o quê? Acusou a ex de traição, mas por mais que ele tivesse sofrido algo lá, por que não falou o que eu sofri, nojenta? Mas aí qual que é o negócio? Aí que tá. Independentemente de tudo isso, o esquema é o seguinte. As razões que ela deu pra não debater foram essas. Foram completamente bodes expiatórios. Porque disso ela entrou pro debate de... Vejam, mulheres, ele faz isso com mulheres. Não permitam que tenhamos rótulos. E eu fiquei tipo, mano, tu começou uma bandeira de direito das mulheres só porque tu me chamou pra um debate, tu fugiu. Tipo assim, é uma luta importante demais pra você usar de bode expiatório porque você postou uma inverdade, foi refutado e não quis assumir. Sacou? Seria tipo, sei lá, eu trabalhar na PAI, alguém descobrir que eu tô desviando dinheiro e eu começar a falar, essas pessoas não querem que nós ajudemos as crianças com síndrome de Down mesmo. Entendeu? Tu fugiu completo. E aí, bom, daí eu usei esse vídeo dela, ela falou, tire do ar agora, senão, em 24 horas, senão a gente vai entrar com pedido na justiça, mais indenização. Daí eu nem respondi. E tá lá. Talvez esse seja o 3º processo.